Então chegamos a mais um resumo para investidores e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma pedrada de conteúdo que é o livro The Most Important Thing, ou A Coisa Mais Importante, do autor Howard Marks. Se você quer aprender mais como investir em ações no longo prazo e principalmente como mensurar o risco da sua carteira, este livro, este vídeo é para você. Na verdade, o autor, o Howard Marks, cita que neste livro ele trouxe um compilado de coisas que ele sempre falava com as pessoas sobre investir em ações, ou quando ele estava fazendo uma palestra, sempre citava as principais coisas que ele julgava necessário para se investir no longo prazo. Vale citar também que este livro não está disponível em língua portuguesa, então por si só já é um conteúdo extremamente diferenciado aqui no canal. Então não se esqueça de deixar o like aqui neste vídeo, pois isto ajuda bastante o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Mas antes de entrar no resumo em si, vamos entender quem é o autor Howard Marks. Aos seus 72 anos de idade, Howard Marks é uma das figuras mais importantes e mais influentes do mercado financeiro atual. Sócio e fundador da Oaktree Capital, uma das principais gestoras de fundos do mundo, Howard Marks é conhecido não só pela sua entrega acima da média, mas também pela sua dura e crítica posição com relação aos mercados financeiros. Detentor de uma fortuna estipulada acima de 2 bilhões de dólares, Howard Marks também ficou muito conhecido pelas suas citações, mais conhecidas como memorandos, que ele divulga de tempos em tempos para os sócios e acionistas da Oaktree Capital. Estes memorandos tiveram o poder de antecipar grandes crises do mercado financeiro, como nós podemos ver neste memorando de 2019, onde o mesmo faz duras críticas ao mercado financeiro e à valorização dos ativos. Podemos também ver que estes memorandos fazem parte do livro The Most Important Things, onde ele decidiu compilar boa parte desses memorandos e transformá-los no livro. Então, pessoal, vamos para o resumo do livro. Aqui eu coloquei no mapa mental dessa vez, trocando o PowerPoint, porque este livro ele tem muito conteúdo e vários tópicos. Na verdade, o autor divide o livro em 20 tópicos, que são as 20 coisas mais importantes ao se investir. E aqui eu citei cada uma delas. Então eu creio que o mapa mental acaba tornando a visualização disso mais amigável do que o PowerPoint. Mas deixe aí nos comentários se você prefere o mapa mental ou o PowerPoint para esse tipo de conteúdo. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico do livro, que é os 2 níveis de pensamento. E aqui já vem um grande conteúdo, né, que o autor traz, que é o que, pessoal? Para o Howard Marks, dentro do mercado financeiro, nós temos 2 tipos de pessoas. Temos as pessoas que estão no nível 1 de pensamento e as pessoas que estão no nível 2 de pensamento. E o que são as pessoas do nível 1? São aquelas pessoas que têm um pensamento mais simplista, aquela pessoa que faz falsas correlações para se investir, não tem nenhum critério para comprar e vender as suas ações. Então, basicamente, é aquela pessoa que vê uma boa empresa e sai comprando aquela empresa, e a boa empresa, ela julga simplesmente por ver essa empresa na mídia, ou até mesmo conhecer essa empresa por algum produto ou serviço. Essa pessoa também, ela vê uma crise se aproximando, ela sai vendendo todas as ações dela. Todo mundo está falando de uma ação que é uma empresa boa, que é hora de comprar, ele vai lá e compra também essa empresa. É uma pessoa que tem muito medo de perder uma forte alta no mercado, então quando um ativo está subindo aí 10, 15%, ele vai lá e compra essa empresa. Tem um comportamento típico aí do comportamento de manada. Para o autor, esse tipo de indivíduo tem basicamente quase nenhuma chance de ser bem-sucedido no longo prazo no mercado. E aí entra a figura do segundo nível de pensamento, que é o investidor do tipo nível 2, que é aquele investidor que vai tomar as decisões de compra e venda de ativos baseados aí em uma sólida análise e após muita pesquisa. Então, é um investidor que tem a capacidade de fazer uma análise macro,
mas não só isso, ele conhece também o setor que aquela empresa está inserida, ele tem a capacidade de fazer um valuation da empresa e julgar se o preço está barato ou caro, e também conhece as vantagens competitivas daquela empresa. Então, esse tipo de indivíduo, para o autor, é o indivíduo que consegue, no longo prazo, obter ganhos acima da média. Então, você aí se enquadra em qual desses dois níveis? Falando aí do segundo capítulo, nós temos no segundo capítulo o autor traz aí o conteúdo relacionado à hipótese dos mercados eficientes, mais conhecida aí como HME. Para você que não conhece essa hipótese, é uma teoria difundida lá nos anos de 1960, né? Lá na Universidade de Chicago. O autor, o Howard Marks, ele cita que como ele se formou nessa universidade, ele teve contato direto com esse tipo de teoria, basicamente lá no começo dela e também com seus autores. Por essa teoria, pessoal, o que diz a hipótese dos mercados eficientes? Ela é uma das principais teorias até hoje do mercado e ela descreve que os preços de cotação dos ativos sempre estão próximos ao seu valor justo. O que quer dizer isso? Que basicamente seria impossível conseguir explorar as movimentações de curto prazo dos ativos. Então, ou seja, essa oscilação do diário, até mesmo do semanal, seria bem difícil de ser explorada porque o mercado sempre está no seu preço justo. Então, não existe ativo barato ou caro no mercado, porque as ações estão sempre cotadas de acordo com o risco, de acordo com as estimativas que o mercado projeta para aquela empresa. Os participantes do mercado são pessoas que têm acesso às mesmas informações, eles são extremamente motivados e têm tempo para fazer as suas análises. Então, pela hipótese, essa hipótese julga que os participantes do mercado eles estão no mesmo nível de conhecimento. Então, há uma equiparação aí dos indivíduos que investem no mercado. Todo retorno acima da média poderá ser obtido desde que a pessoa ou o fundo corra mais risco para isso. Então, a média vocês podem entender como um índice, como o Ibovespa, para quem busca explorar o mercado brasileiro, ou aquela pessoa que quer explorar apenas small caps, ela vai ter o small como um índice de referência, e se essa pessoa consegue obter retornos acima desse índice, ela pode sim conseguir isso, mas para isso ela terá mais risco em sua carteira. O Howard Marks ele cita que sim, a hipótese dos mercados eficientes ela é válida, mas ela tem algumas limitações. E basicamente essas limitações são o que dão aí oportunidade para os investidores buscarem retornos acima da média, com o mesmo ou até mesmo um menor grau de risco em sua carteira. Então, por que a teoria do mercado eficiente ela é falha? Primeiro, porque ela fala que os participantes possuem a mesma informação, os mesmos acessos, e a gente sabe que isso não é verdade, né, pessoal? Vocês acham mesmo que o gestor lá do fundo XYZ tem a mesma quantidade de acesso do que você? Para vocês terem uma ideia, normalmente, por exemplo, até falando não em acesso à informação mais direto à empresa, mas, por exemplo, uma ferramenta de análise de mercado, como um terminal Bloomberg da vida. Esse tipo de terminal, esse tipo de ferramenta custa por mês cerca de 15 a 16 mil reais por mês. Então você acha que o indivíduo, pessoa física, vai ter acesso a esse tipo de informação? Claro que não, né? Esse tipo de informação está restrita aí aos gestores de fundo, até os gestores de carteira ou a quem possui um grande patrimônio. Outra coisa que ele fala que a hipótese do mercado eficiente é falha é que os investidores são afetados pelos fatores psicológicos. E sim, a hipótese julga que os investidores são extremamente racionais, né? E tais estudos como o do Daniel Kahneman, divulgado lá no livro Rápido e Devagar, que comprovam que as pessoas não são extremamente racionais, principalmente no mercado financeiro. Então elas têm diversos vieses que acabam impactando a tomada de decisão delas. E por último aqui, nós temos a hipótese citando o quê? Que quanto menor o mercado quanto menor o mercado e menos explorado, mais são as chances de se obter distorções dentro daquele mercado. Então, o mercado com pouca liquidez, há sim uma possibilidade de se obter retornos acima da média. Isso, para quem quer se aprofundar nesse tipo de fator aqui, procurem no Google aí os 5 fatores de investimento.
lá criados pelo Eugene Fama, e um dos fatores que determinam um retorno acima da média é sim a liquidez do ativo. Então, basicamente, algumas falhas dentro da hipótese do mercado eficiente dão abertura aí para o investidor buscar aí retornos acima da média. Então, entendendo, pessoal, aqui os dois tópicos, ele passa aqui 3 tópicos do livro falando aí dos riscos, e aqui talvez foram aí dos capítulos do livro que eu mais gostei, que ele traz aí conceitos bem bacanas aí com relação à mensuração do risco. Vocês sabem o quanto eu falo aqui para vocês no canal, que o mais importante dentro de uma carteira não é o quanto que você busca obter, mas sim o quanto de risco que você está correndo para obter aquele retorno. E ele reforça isso também no livro. Então, basicamente, para nós entendermos, nós temos aqui os conceitos básicos de risco, que são definidos pelo quê, pessoal? Nós temos aqui, primeiro, conforme definido lá pela hipótese dos mercados eficientes, as pessoas têm aversão ao risco, né? Então, elas, teoricamente, por essa teoria aí, as pessoas buscariam, antes de investir em um ativo, analisar todo o risco que está inserido naquele ativo, e as pessoas teriam extrema aversão a tomar risco no mercado. Porém, as pessoas, normalmente, elas buscam o quê? Elas buscam retorno, elas não olham o risco que elas estão correndo. Desde que o retorno esteja satisfatório, desde que seja um ativo que esteja subindo muito, ela não mensura que esse ativo pode cair, pode ir a zero. Ela tem mais ganância de ir atrás do retorno do que mensurar o risco de um ativo. Ele traz também o conceito muito importante aí do CAPM, que aqui eu vou trazer 2 gráficos para explicar para vocês a questão do CAPM. Então, o que diz aí a teoria do CAPM? Diz que determinado retorno no mercado pode ser obtido desde que nós tenhamos mais risco. Então, notem aqui, para um retorno aqui, vamos julgar que aqui seria um retorno de 2%, nós teríamos aí um determinado nível de risco. Se você está buscando um retorno de 10%, esse risco seria aí extremamente maior para obtenção deste retorno. Então, notem como o seu risco vai aumentando conforme você vai buscando maiores retornos no mercado. Porém, essa visão desse gráfico aqui do CAPM, o Howard Marks ele fala que existe uma certa leniência com a questão do risco, porque as pessoas acabam julgando que, claro, se eu posso aqui obter um retorno maior, eu até estaria disposto a ter um risco maior, porque eu quero lá o retorno de 10%, eu não quero 2%, eu quero aqui, né, o retorno maior, e esse risco aqui acaba sendo meio invisível. Então ele traz um outro gráfico para nós, que é esse daqui. Então que o gráfico do CAPM deveria ser mensurado dessa forma. Então notem aqui que dentro do gráfico nós temos o quê? Nós temos uma distribuição dos retornos. Então notem, lá para o nosso retorno de 2%, nós teríamos um risco de obter aí talvez um retorno de 2,5%, que estaria aqui, mas também de um retorno menor, de um retorno aí de 1,5%. Então notem que nós estaríamos aí com o nosso retorno variando aqui dentro desse desvio. E notem que quanto mais nós subimos aqui na escala de risco, mais o nosso retorno pode ser para cima da média, né? Então aqui, por exemplo, eu queria um retorno, sei lá, de 4%. Aqui eu estaria incorrendo de talvez ter um retorno de 6%, mas também como um risco aí de perder aí, sei lá, e ter um retorno de 1,5%. E quanto mais eu subo nessa escala, mais é a chance de ter o quê? Retornos bem ruins, ou até mesmo retornos negativos, aqui eventos de cauda que têm o poder de destruir o meu capital. Então as pessoas, por essa definição aqui, teriam aí mais aversão de buscar aí riscos maiores, né? Retornos maiores, porque elas teriam aí a consciência de que um retorno maior, logicamente, estaria implícito um risco também muito grande. Então um retorno acima da média também estará incorrendo num risco de destruição de todo o capital que a pessoa tem no mercado. Então, voltando aqui para o nosso mapa mental, pessoal, então esse conceito do CAPM, nós temos então o que também? Que em mercados de alta existe uma grande confiança na busca por ativos de risco, já que existe uma crença que os grandes riscos geram grandes retornos, é aquilo que nós falamos, né? Se a pessoa só vê a curva do risco com relação ao retorno, e ela vê que o risco está sendo compensado, né? Ela só vê os grandes retornos, ela vai falar, eu também quero participar dessa festa, né? Ela vai entrar no mercado de alta
e bem possivelmente em um mercado já sobreprecificado, né? E vai acabar correndo um grande risco aí de ruína e sofrer uma grande depreciação do seu patrimônio. E por último, o retorno por si só, como eu falei para vocês, não significa nada. Então, não adianta o investidor observar apenas o retorno. Não adianta. Você não deveria observar o retorno de um fundo, de um investidor, de qualquer pessoa e achar que aquele retorno é bom ou ruim. Porque um retorno de 10% ao ano é um retorno bom? Depende. Depende de quanto risco a pessoa está correndo para ter aquele retorno. Então, não importa o retorno que a pessoa tem se você não souber o risco que a pessoa está tomando. Então, não importa o retorno que você tem nesse momento se o seu risco for muito acima da média. Então, basicamente, esses são os conceitos básicos de risco, pessoal. Nós temos também um risco que poucas pessoas analisam, que é o quê? O risco do que não pode ser mensurado nem previsto. E aqui é um insight muito bacana, um insight brilhante que ele traz no livro, que é o quê? Mesmo que as coisas estejam indo bem, mesmo que as coisas estejam gerando lucro, que vocês tenham uma operação lucrativa no mercado, não significa que não houve risco. Vamos supor aqui que você comprou a ação lá da Petrobras a R$10 e essa ação foi para R$30 e você vendeu com um lucro muito bom, não é mesmo? Não significa que você saiu dos R$10 aos 30 e não houve risco nessa operação. Ele traz um conceito de mercados aí, de realidades paralelas, que o quê? Em alguma situação, essa operação que você tomou, existia um risco muito grande que não foi visto, e se você não viu, você praticamente achou que esse risco não existia. Mas o mercado por si só não é uma simples operação binária, né? Que você faz o certo e o errado. Você vai estar exposto a muitas e muitas e muitas e muitas operações. É a mesma coisa de uma pessoa que, sei lá, a pessoa pula de paraquedas. Provavelmente se a pessoa vai pular a primeira vez, ela não vai ter risco nenhum, mas não significa que ela pular do paraquedas e cair no chão sem salva, que ela não correu nenhum risco. E quanto mais vezes ela está exposta a saltar de paraquedas, mais chances ela tem de sofrer um acidente, porque mais exposta ela está a este evento. A mesma coisa com ações. Então, quanto mais você comprar e vender ações, mais exposto você vai estar a um evento de cauda, a um evento aí imprevisível. Então aqui, ó, quanto mais tempo o seu capital exposto, maior sua chance de sofrer um risco não esperado. Bingo, né? O mundo é um organismo complexo e com milhões de variáveis que podem afetar o todo. Então, o mundo, por mais que as pessoas tenham aí e queiram transformar o mundo num modelo previsível através de um Excel, através de um modelo de programação e determinar as variáveis que podem acontecer no futuro, o mundo não é tão simples assim de ser interpretado, né, pessoal? Então, cada variável que pode fugir à regra do mercado no mundo pode transformar o mundo em um evento não previsível. Tá aí nós aqui no ano de 2020 sofrendo aí com um evento extremamente improvável e pouco previsto por todos, né? Então, um evento que mudou simplesmente ao comportamento e à vida da sociedade, que se vocês voltarem lá em 2019, 2018, ninguém previa, nenhum modelo matemático previa isso. Então, tenham muito cuidado com os modelos, com os backtests, com os modelos matemáticos, porque eles não têm a capacidade de prever esses eventos aí de cauda, né? E mesmo o pior caso do passado não pode ser considerado como o pior caso para o futuro. Então, as pessoas costumam ver assim, tivemos 4 crises no mundo nos últimos 20 anos, então nessas crises o mercado caiu 30%. Então eu julgo que, bom, a minha carteira está protegida em 30%, eu creio que numa próxima crise, se for igual às anteriores, eu estou protegido se a minha carteira tiver com uma proteção de 30%. Mas não quer dizer que na próxima crise que o mundo for enfrentar, que o mercado não possa cair aí 50%, 70%, 90%, tá? Então, o pior cenário do passado não significa que será o pior cenário do futuro. As pessoas tendem a simplificar os modelos para o que elas viram no passado, tá? Então, também um grande insight aqui que o autor dá nessa questão. Temos os intensificadores do risco. Então, o que são os intensificadores do risco? Já lá em 2011, o autor critica de uma forma muito forte a tentativa da suavização das crises pelos bancos centrais. Bingo, né? Nós temos agora o quê?
os bancos centrais atuando de uma forma muito forte no mundo inteiro, imprimindo muito dinheiro para conter uma crise. E, pelo que o autor fala, isso acaba transformando o mundo num mundo cada vez mais frágil. Quanto mais você tenta conter um evento, uma crise, mais o mundo vai criando fragilidades para o futuro. Então, a próxima crise tem a capacidade de ser muito pior do que as outras anteriores, porque as pessoas têm a intenção de suavizar os movimentos de crise. A interligação com todas as economias pela globalização, isso aqui também, né, pessoal? Então, há muito tempo atrás, uma crise, um evento de risco lá na China, talvez não impactasse tanto o Brasil. Hoje, as economias do mundo é totalmente interligado. Então, um país que entra em crise, uma economia que entra em crise, tem a capacidade de infectar todo o mundo. Então, a interligação das economias é sim um evento relevante para aumentar aí a intensificação do risco no mercado. Temos também o quê? Taxas de juros negativas, né? Então, isso já acontecia lá em 2011 e hoje só está sendo piorado, né, esse cenário. Taxas de juros negativas ou muito baixas que acabam influenciando a maior alocação em ativos ruins, em ativos de risco. Por quê? Imagina a pessoa que tem um retorno lá na renda fixa de 7 a 8% ao ano. Basicamente, essa pessoa ela vai ser muito mais cuidadosa em tomar risco do que uma pessoa que está ganhando 2 a 1% ao ano na renda fixa, porque basicamente ela não tem retorno. Então ela fala, qualquer coisa serve, me dá um ativo de risco aí que eu quero ganhar um pouco mais do que esse ativo da renda fixa que não está me pagando nada. Então temos aqui essa imagem que ilustra muito bem isso, pessoal. Então notem que aqui nessa linha que eu marquei aqui, ó, era o retorno passado dos ativos. Então notem que para cada ativo de alocação de capital nós tínhamos aí um retorno. Então notem aqui que o dinheiro, né? Nós tínhamos aqui o dinheiro com retorno X, nós tínhamos aí um título de 5 anos do governo com retorno Y, e aqui, a cada investimento com um pouco mais de risco, basicamente nós tínhamos aí um retorno maior do investimento, né? Uma taxa de juros que premiava mais esse risco. Então, o investidor acaba ficando aqui, ó, nessa linha, ou até mesmo nessa, satisfeito com o risco que ele estava correndo, porque ele tinha um retorno até ok para o risco corrido. Então, ele não ia aqui investir em small caps, ele não ia aqui para investir em imóveis, muito menos lá para empresas aí em turnaround ou empresas aí com problemas financeiros. Porém, como nós temos atualmente uma taxa de juros muito baixa, ou até mesmo negativa, essa curva ela foi achatada, né? Então ela ficou uma curva mais flat. Então nós não temos uma diferenciação da taxa de juros, uma diferenciação muito pequena de um título de 5 anos do governo para lá um título de alto risco, né, de crédito, como aqui. Então a pessoa acaba tendo aqui um retorno de 2% e aqui de 3%. Ela acaba falando que ela prefere correr muito mais risco para ter um retorno um pouco maior na carteira dela. Então, isso acaba gerando, segundo o autor, uma anomalia no mercado. Por quê? A pessoa, os investidores acabam tomando riscos que eles não tomariam caso o mercado não estivesse com essas taxas de juros tão baixas assim, manipuladas aí pelos bancos centrais. Então, a intervenção dos bancos centrais na economia acaba também criando essas fragilidades na alocação de capital. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, para o nosso mapa mental, nós temos, por último, o conceito de geração de retornos. E o que é isso, pessoal? Aqui é um insight muito bacana também do livro, que é o quê? Gerar mais retorno com o mesmo risco não é a mesma coisa que gerar o mesmo retorno com um risco menor. Então, normalmente, o mercado tende a dar mais valor, mais créditos para aquela pessoa que está gerando muito retorno com um risco X. Porém, o valor que deveria ser dado seria para aquele indivíduo que consegue gerar um retorno igual, porém com um risco muito menor. Então, vamos imaginar a média do mercado. A pessoa consegue um retorno igual ao Ibovespa, porém com um risco menor que o Ibovespa, do que dar o louro para aquela pessoa que gera um retorno alto, porém correndo aí um risco do mercado, um pouco mais que isso, porque quando o mercado estiver aí numa situação de eventos de cauda, provavelmente essa pessoa aqui vai sofrer muito mais do que este indivíduo aqui de baixo. Fato é, né? Bingo, né? Nós tivemos aí esse ano quantos e quantos fundos, quantos e quantos gestores aí tomando aí na cabeça
prejuízos de 50%, 60%, até mesmo 70% de prejuízo em um ano só, né? Transformando aí o capital do fundo, que vinha num potencial, num retorno bem bacana, transformando o fundo aí num fundo bem medíocre, né? Na média do mercado como um todo. Bom, entendendo aqui o risco, então, notem como é importante entender o risco, né, pessoal? Apesar de chato, apesar de não ser pop, né, falar sobre risco, olhem aqui como é importante a gente dar atenção ao risco, dar atenção à exposição do nosso risco na nossa carteira. Passado esse conceito, nós chegamos aqui então nos conceitos dos capítulos 8 e 9, que é o quê? Tenha atenção aos ciclos de mercado, e talvez aqui o Howard Marks seja um dos grandes entusiastas aí dos ciclos de mercado, e ele cita que nada importa de você avaliar o mercado se você não compreender os ciclos que nós estamos no mercado. Então, basicamente nós temos o quê? O mercado funciona em ciclos. A maioria das coisas são cíclicas, então a economia é cíclica, o mercado é cíclico também. Grandes retornos ou prejuízos acontecem quando as pessoas se esquecem da primeira regra. Então, quando as pessoas acabam esquecendo que o mercado funciona em ciclos, é onde mora o grande problema. Então, basicamente, como funciona um ciclo de mercado? Nós temos o quê? Nós temos o período do otimismo, e aí o mercado vem aqui, né, saindo de uma recessão. Nós temos o mercado aí subindo, né, a economia do país aí indo melhor, né, o PIB subindo, né, as pessoas cada vez mais otimistas, entusiasmadas com o mercado, até que nós temos aqui o topo do ciclo de mercado, aqui onde nós temos aqui uma grande euforia, as pessoas muito felizes, ou todo mundo entrando na Bolsa de Valores, e aí nós começamos e entramos em um grande ciclo de queda, né? Então aqui as pessoas começam a sofrer até chegar lá no extremo, onde aqui é onde as pessoas largam seus investimentos, acabam vendendo tudo com grande prejuízo e aí dando início novamente a um grande ciclo de alta. Então, na economia de um país ou até mesmo no mercado financeiro, nós temos este comportamento aqui. Para o Howard Marks, os grandes pontos de oportunidade estão basicamente aqui, para comprar as ações e também para desfazer as suas posições. Então, é muito importante para o investidor saber aí ler os ciclos de mercado. Eu trouxe aqui também, deixa eu ver se está aqui, eu separei, ó, notem nessa imagem aqui, pessoal, que nós temos o quê? O próprio PIB do país, ele também funciona da mesma forma. Então, nós temos aqui o PIB brasileiro, ó, notem que nós tivemos esse movimento de ciclo de alta, né? Aí nós temos essa correção, que vai lá até um período de recessão, aí o mercado aqui volta a subir, faz um novo ciclo de alta, mais um período de recessão, mais um ciclo de alta aqui, um período de recessão, outro ciclo de alta, mais uma recessão aqui, mais um ciclo, agora a recessão, e mais um ciclo de alta, né? Esses são os dados, na verdade, do PIB brasileiro desde 1962. Nós temos esse comportamento aí do PIB brasileiro. E vocês podem se perguntar por que o Brasil não decola, né? Por que o Brasil não vai bem? Por que estamos aí patinando há anos e anos e anos? E notem, através do PIB, nós temos o quê, ó? Olhem isso aqui, pessoal. Nós temos o PIB brasileiro aí praticamente aí caindo, né? Então, cada ciclo que nós temos aí de alta, o PIB brasileiro não consegue fazer novas máximas, né? Então, nosso PIB mostrando muita fraqueza desde lá dessa máxima aqui que foi marcada em 1970. Fato é que aqui, dentro desses dois períodos, nós tivemos grandes períodos aí de alta na Bolsa Brasileira, marcados aí também por grandes crashes dentro da nossa Bolsa. Então, as pessoas perguntam por que a economia do país não vai, né, não anda. Aqui é uma grande resposta, né? Nós temos grandes problemas estruturais dentro da nossa economia e o país simplesmente não consegue entrar num círculo aí virtuoso de crescimento e superar o PIB do passado, né? Então o país aí simplesmente patinando num crescimento mais medíocre. Bom, entendendo então os ciclos, nós temos aqui a movimentação dos ciclos que nós já falamos ali nos gráficos, né? Opa, calma aí que eu fiz uma besteira aqui, volta. E aí, o Howard Marks traz aí alguns conteúdos de como identificar os ciclos. Basicamente, aqui ele entende que um dos grandes fatores para a identificação dos ciclos são as camadas de sentimento. E que raios são as camadas de sentimentos? Então, nós temos, em um mercado de alta, como nós falamos, nós temos aqui principalmente a primeira fase, onde poucas pessoas acreditam que as coisas vão melhorar.
Na segunda fase, nós temos aí a maioria das pessoas já percebendo que o mercado está bom, né, que as coisas melhoraram. E na terceira fase, nós temos uma grande euforia, todo mundo acredita que a bolsa vai subir para sempre, bolsa na capa de revista, pessoas que nunca falaram de investimento falando. Será que há alguma proximidade com o movimento atual que nós estamos vendo? E no movimento de reversão, a mesma coisa, né? Nós temos na primeira fase, alguns investidores percebem que apesar do mercado estar aquecido, aí as ações não vão subir para sempre. Então algumas pessoas começam a questionar que o mercado não vai ser sempre positivo. Na segunda fase, boa parte dos investidores percebem que as coisas estão piorando, né? E começa a ter aquele cheiro aí mais desagradável no mercado. E por último é aquele corre para capar, né? O cinema em chamas e todo mundo tentando sair pela mesma porta, né? Todo mundo acredita que as coisas só vão piorar e todo mundo quer largar os investimentos e sair correndo e não olhar para trás, né? Então, basicamente, são os ciclos de alta e os ciclos de reversão aqui são compostos por essas camadas aqui, são as camadas de sentimento. Um grande ponto também que ele cita, que nós devemos ter atenção, é que geralmente em grandes topos de mercado nós temos aí a visão das pessoas e pessoas falando que agora é diferente, né? Que agora o mercado mudou, que agora as coisas são diferentes, existem novas tecnologias no mercado, que agora o governo consegue segurar a crise, que agora ativos ligados a empresas de tecnologia são reserva de valor, então, enfim, que vale mesmo se expor a ações, custe o que custar, né? Então, novamente, essa frase é bem dita em grandes topos de mercado, tá, pessoal? Então, aqui falando dos ciclos, entendendo os ciclos, nós vamos então agora entender a importância de entender o valor e entender o preço de um ativo. Então, aqui, para o autor, nós podemos e temos que distinguir qual a diferença entre o valor e o preço, né? Então, temos o que? Dentro do valor e preço, a regra fundamental é comprar barato e vender caro. Então, mesmo uma boa empresa pode entregar retornos ruins se você comprar em patamares mais elevados, né? Então, o mercado americano tem uma série de estatísticas sobre isso, né? Tempos atrás, a própria ação da Coca-Cola custando muito caro, né? E investidores que acabaram comprando esse ativo lá no topo de mercado acabarem amargando retornos muito ruins, né? E não significa que a empresa, que a Coca-Cola é uma empresa ruim, né? Mas sim que a pessoa comprou quando o mercado estava no topo. Vimos isso acontecer no mercado brasileiro aqui na própria Ambev, né? Quando todo mundo acreditava que aquela empresa era a empresa mais maravilhosa do mundo, aí o livro Sonho Grande, né? Contando a história maravilhosa dessa empresa e o grande legado dela, simplesmente nós vemos aí as ações da Ambev caindo mais de 40% do seu topo histórico. Então, sim, para o autor, é fundamental você comprar uma empresa boa, barata e vender ela cara, né? Daí ele julga que para avaliar se o ativo está caro ou barato, ele indica que nós devemos evitar a análise técnica, então ele é um grande crítico dos modelos baseados em análise técnica, né? Então ele cita que esse tipo de modelo não serve para analisar o mercado, aí é uma opinião dele, né? E para obter esse tipo de análise, nós devemos focar sim na análise dos fundamentos, então encontrar o valor intrínseco do ativo e comparar se o ativo está abaixo desse valor. Popularmente conhecida no mercado, nós temos aqui conhecida como a margem de segurança, né? Então, suponhamos que você fez uma análise de um ativo e aquele ativo custa 20, né? Na sua análise de preços lá. Então você deve esperar para comprar esse ativo por um preço abaixo de 20, ou seja, quando o ativo estiver custando 18, 17, 10 reais. Quanto mais abaixo do seu preço intrínseco, a mais a sua margem de segurança vai estar solidificada. Então você tem menos risco em comprar um ativo com uma boa margem de segurança do que comprar o ativo próximo à margem de segurança. É uma característica aí que cunha grandes investidores também, como o próprio Warren Buffett ou Benjamin Graham, né, citam muito essa questão aí da margem de segurança. Então aqui, né, quanto maior a sua margem de segurança, maior será a sua possibilidade de ganhos com um menor risco. Mas para isso você tem que saber analisar os fundamentos e, claro, que os seus fundamentos, a sua análise esteja correta, né? Porque não adianta nada você fazer uma análise fundamentalista e o seu valuation, a sua análise está totalmente errada, né? E por último, ele cita aqui a diferença entre empresas de valor e empresas de crescimento,
Então temos aí, pessoal, as empresas de valor, que boa parte do retorno das empresas de valor já está no presente, né? Então são aquelas empresas conhecidas aí por distribuir boa parte dos seus dividendos, não ter muito para onde crescer, serem do mercado mais sólido e mais tranquilo, podemos dizer assim, entre aspas, né? Do que uma empresa tech, né? Com a empresa tech, ela tende a reinvestir todo o dividendo ganho e aí tentar, no mercado no longo prazo, conseguir aí ter uma diferenciação dos seus pares. Aqui nós podemos falar como case, nesse caso nós podemos falar da própria Coca-Cola, né? Ou até mesmo Ambev, que são empresas aí que dominam já o seu setor, têm uma grande fatia do mercado, distribuem boa parte do seu dividendo. Então são empresas aí que não tem muito para onde correr, né? Não tem para onde crescer. Esse tipo de empresa, para o autor, são as empresas que o investidor deve buscar para compor a maior parte da carteira. Porque quando nós passamos a buscar empresas aí que têm um crescimento, empresas de crescimento, né? Possivelmente esse crescimento será frustrado no futuro e o mercado vai bater muito forte nessa empresa caso isso aconteça. Vale citar aí o caso, por exemplo, da Tesla, a própria Magazine Luiza, que o mercado precifica essa empresa com um PL muito alto, e se caso daqui um mês, 2 meses saia um resultado dessas empresas e o mercado entenda que elas não vão conseguir entregar o crescimento esperado, nós devemos sim esperar aí uma forte desvalorização dos ativos. Também vale para quem quer se aprofundar mais nesse tipo de característica, se aprofundar aí no estudo do Eugene Fama, que é o mesmo lá dos 5 fatores de investimento, tá? Então aqui chegamos a questão, aqui pulou, né? O terceiro capítulo era o valor e preço, mas não tem problema. Então vamos, aqui na verdade ele está bagunçando, deixa eu colocar para cá. Vamos aqui então para o tópico de número 10, que temos aqui o 10º conteúdo aí do livro, que são as combatas influências negativas. Por quê? Basicamente ele fala que um dos principais inimigos do investidor é aí a questão das influências psicológicas, né? Então, ele cita que a grande parte, a maioria, busca grandes retornos sem risco, isso não existe, né, no mercado, e os investidores são pautados e baseados simplesmente por comportamentos de ganância, de comportamento de confirmação do comportamento de manada, de inveja e de ego, né? Simplesmente a pessoa quer buscar sempre mais retorno, ela não se contenta com o retorno normal, e aí ela tem um comportamento de ganância. Ela busca retornos e estar expostas a ativos que todo mundo está falando, né? O famoso Conga 30, Vara 30, né? Que o pessoal fala por aí. Então, cara, eu tinha gente aí que nunca investiu em ações me perguntando, eu devo comprar ações da empresa, da Cogna? Eu falo, por quê, né? Simplesmente porque ela viu alguém falando aí na internet, viu alguém postando isso e acha que a ação vai sair lá de 5 para R$30 de uma hora para outra, e aí tem um famoso comportamento de manada. Inveja, né? Ela busca aí observar o retorno dos outros e não dela mesma, né? Então se comparar a outras pessoas, não utilizar o famoso placar interno. E o ego, né, também. Muitas vezes a gente fica frustrado de vender uma ação no prejuízo, né? E tem medo, né, de vender, até o ego fala mais alto, né? De tentar realizar um prejuízo no mercado. Então, muito importante também, pessoal, ter noção disso e combater as nossas características psicológicas, os nossos vieses comportamentais, tá? Para quem quer se aprofundar nisso aqui, eu recomendo a leitura do livro Rápido e Devagar. Chegamos aqui no tópico de número 11, e aqui ele fala também que para ter um desempenho acima da média, nós devemos ser investidores que focam no contrarianismo, né? Ser investidores contrários à maior parte dos investidores. Então, buscar aqueles investimentos que ninguém está falando, aquele investimento que é pouco difundido, que é desconhecido ou que todo mundo tem aversão àquele investimento, é um pensamento aí contrário à manada, contrário ao que todo mundo fala. Então, por exemplo, agora é o grande hype investir no mercado americano, né? Todo mundo quer investir no mercado americano. O investidor contrário, ele estaria buscando investir em mercados que estão mal falados nesse momento, como, por exemplo, o mercado brasileiro ou algum mercado emergente, né? Foge aí do senso comum de investimento que as pessoas têm. Chegando aqui no 12º tópico, então entendendo todas essas características, nós temos aqui então como achar empresas baratas, né? Como achar as famosas barganhas, né? Então ele dá um passo a passo aqui para nós buscarmos as tais barganhas, né? Então,
Primeiro, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma lista dos seus potenciais investimentos. Então, vamos supor que você gosta de 30 empresas no mercado. Então, você gosta de Itaú, você gosta de Bradesco, você gosta de Ambev, você gosta de WEG. Você deve listar essas empresas. Você deve sim calcular o valor justo dessas empresas. E aí você deve ter paciência, né, para esperar o valor estar abaixo do valor justo que você avaliou. E aí, quando o preço estiver abaixo do valor justo ou valor intrínseco, você vai comprar o ativo com a margem de segurança, entendendo o risco que esse ativo tem e o risco que ele vai adicionar à sua carteira. Então, notem que aqui exige uma grande quantidade de paciência do investidor, né, para investir nesses ativos, né, esperar o movimento certo para isso. Ele fala aqui quais ativos procurar, né? Então, ele busca, assim como ele falou do contrarianismo, ele busca aqui, indica que o investidor deve buscar ativos pouco conhecidos e entendidos, não aqueles ativos que as pessoas nem se dão ao trabalho de entender, né? É um ativo mais difícil de ser entendido, que os fundamentos estão superficialmente questionáveis. Então, as pessoas falam que aquela empresa é uma empresa que os fundamentos estão ruins, que não vale a pena investir naquela empresa, e também que é um investimento controverso, questionável e assustador, né? No mercado americano, nós temos empresas, por exemplo, ligadas a cemitérios, né? Empresas ligadas a funerárias, então investimentos que as pessoas normalmente não vão buscar, né? São aquelas empresas que as pessoas tendem a passar longe. Normalmente as pessoas vão buscar aquelas empresas tops, né? As empresas techs, as empresas da moda, e não esse tipo de investimento. Então aqui o passo a passo para buscar as famosas barganhas. De novo, ele cita aqui como o oportunismo paciente, então não basta você localizar uma empresa boa, você tem que ter paciência. Você não pode criar oportunidades onde elas não existem. A pior coisa que você pode fazer é insistir em perpetuar altos retornos quando eles não existem. Bingo, né, pessoal? Bingo, né? O mercado nem sempre vai estar favorável, para compras, né? Então as pessoas forçam a inventar compras onde não existem. Isso a gente vê também na própria análise técnica, quando o mercado está numa tendência de baixa, um ativo vai caindo há muito tempo, as pessoas buscando compras ali, buscando ter retornos acima da média, quando o mercado não está propício para isso. Então, o investidor deve ser muito paciente para a busca de altos retornos. Tenha em mente o que você não sabe. Então, aqui ele cita que é mais importante do que você sabe, saber também o que você não sabe, né? Então, existem dois tipos de especialistas no mercado, em previsões, aqueles que não sabem e aqueles que sabem que não sabem. Então, aqui ele critica muito as pessoas que traçam previsões para o próximo ano, então aquelas pessoas que ficam falando da próxima crise, do próximo mercado de alta, que as ações vão chegar nos 150 mil pontos, né? Quantas vezes a gente já viu própria mídia aí falando do Ibovespa a 150 mil pontos, 200 mil pontos, e a gente espera aí anos e anos e anos, e isso não acontece. Isso não acontece, né? Basicamente porque não foi dado ao ser humano a capacidade de prever nada, né? A gente é tão falho quanto o macaco em prever as coisas. Então, não é do ser humano a capacidade de prever nada no mercado, tá? Então, ele cita aqui os erros mais comuns de previsão. Então, as pessoas projetam o futuro com semelhança nos últimos anos. Eventos mais distantes são apagados e poucos lembrados da memória das pessoas. Então, o mercado tem a capacidade de esquecer, né, a capacidade de apagar o seu passado de tempos em tempos, simplesmente porque as pessoas que presenciaram aqueles eventos no passado, elas não estão mais, elas morreram ou deixaram de investir ou largaram o mercado, falando que investir em ação é coisa de cassino, né, é aposta e não querem mais investir. Então, o mercado de tempos em tempos tende a apagar a sua antiga crise. Nós vemos aí investidores de fundos, né, que mudam o nome dos fundos, que mudam de empresa e lançam um novo fundo com um novo track record, né, para apagar lá o fumo que levaram no passado, né. Apostar em um evento que até mesmo que aconteça, apostar em um evento até que o mesmo aconteça, né? Mesmo que isso demore muitos anos, tem aquela pessoa que sempre repete a mesma coisa, né? Passa anos e anos e anos e anos falando, ó, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Uma hora ela acerta, né? E tende as pessoas a esquecerem que ela errou tantas vezes e só darem o louro, darem os bônus para ela quando ela acerta.
Temos aqui, por último, aprenda a reagir aos sinais do mercado. Bingo, né? É o que eu falo aqui sempre para vocês, né? A gente nunca vai achar nada do mercado, a gente nunca vai apostar em nada do mercado. Simplesmente a gente vai reagir aos sinais dados. Então, quando o mercado está dando sinais de venda, a gente vai vender. Quando o mercado está dando sinais de compra, a gente vai comprar os ativos, né? Simples assim, pessoal. E aqui, por último, ele vai chegando aqui no final do livro, ele fala dos ciclos atuais, então tem a noção do ciclo atual de mercado. Ele cita a questão do preço importa com o preço não importa, então ele fala que sim, é possível você investir no mercado sem se preocupar com as questões econômicas, as questões macro, aceitar que os ciclos existem e que não podemos prever, muito menos saber o fundo ou a máxima de um ciclo. Então, esse tipo de investidor será aquele que vai investir basicamente num ETF, basicamente investir aí na média de mercado, sem se preocupar aí em fazer grandes previsões, grandes apostas, né? Esse tipo de investidor, ele tem que estar ciente que o mercado vai sim, de tempos em tempos, sofrer grandes quedas e a sua carteira vai sofrer grandes quedas de tempos em tempos no mercado e está tudo certo, né? Nada disso vai mudar o modelo de investimento dele. E temos também o investidor que aceita que existe uma chance de identificar e ter um aproveitamento dos ciclos, né? Dos momentos bons e ruins da economia. Esse tipo de investidor é mais ligado àquele modelo do investidor do tipo 2, que é aquela pessoa que tende a ter um conhecimento muito acima da média para buscar isso aqui. É muito difícil buscar esse tipo de situação. Por isso eu falo sempre para vocês que para mais de 90% das pessoas, investir na média do mercado já é uma boa saída, tá, pessoal? Porque isso aqui não é para todo mundo. Simplesmente não é para todo mundo. Poucas pessoas querem pagar o preço de estar aqui nesse tipo de investidor, tá? E aqui nós temos também aqui o simples teste para identificar um ciclo que ele coloca aqui para nós. Então, deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu achar aqui. Esse teste é um teste que ele coloca lá no livro, que a pessoa deve responder aqui essas perguntas para identificar se ela está num ciclo de alta ou um ciclo de baixa. Então, a pessoa deve observar a economia, se ela está vibrante ou em decadência, né? Deve observar aí se a visão para o futuro é uma visão positiva ou negativa. Aqui, mais chances de nessa tabela aqui, nós estarmos aí num grande ciclo de alta, quase no esgotamento de um ciclo de alta, e aqui, nessa tabela aqui, nós estarmos aí no final de um ciclo de baixa, né? Quando não há muito otimismo, quando as pessoas estão pessimistas, né? Quando ninguém quer comprar ações, quando é muito difícil tomar empréstimos, se alavancar no mercado, estamos então próximos a um final de ciclo de baixa. E quando há muito otimismo, quando as pessoas estão motivadas para investir, né? Uma multidão de pessoas tentando investir no mercado de ações, né? O mercado vem de fortes retornos nos últimos anos, é um sinal aí que podemos estar em um grande ciclo de alta. Então esse teste aqui é um teste bem bacana para um viés aí de ciclo de mercado. Voltando aqui para o nosso mapa mental, nós chegamos então aqui no final, pessoal. Então nos últimos tópicos nós temos aqui, ele fala aqui, vale falar e vale citar que ele traz aí praticamente um capítulo inteiro falando aí do livro Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb, que já tem resumo aqui no nosso canal sobre esse livro. E ele traz aí o quê? Ele traz a apreciação da sorte, né? As pessoas não têm noção de como a sorte influencia aí nos investimentos. Então ele fala aqui que mesmo que um grande retorno pode ser atribuído apenas ao acaso, né? Então, grandes retornos no curto prazo podem ser sim explicados pela sorte. Então, para que a gente possa ter uma análise mais justa e mais imparcial e mais certeira, né, de um investimento, de um investidor, de um próprio fundo, nós devemos ter uma amostra muito grande, né? Então, essa frase aqui é uma frase muito bacana. 10 milhões de retorno atingidos através de uma roleta russa não tem o mesmo valor de 10 milhões obtidos por um dentista extremamente bem sucedido. Por quê? Essa pessoa que obteve esse retorno aqui através de uma roleta russa, pode não conseguir isso novamente, né? Então, se ela tentar novamente, ela vai morrer, né? Enquanto um dentista aqui, que conseguiu esse retorno através dos anos do seu trabalho, possivelmente, se ele perder todo esse retorno, ele vai conseguir obter esse retorno novamente. Existe uma frase que eu gosto bastante no mercado, que é o quê?
Não é importante o quanto de dinheiro que você tem, mas sim se você consegue reconstruir o seu capital, caso você veja o seu capital sumir de uma hora para outra. Ou seja, se amanhã você perder todo o dinheiro que você tem, você conseguirá recompor o seu capital novamente? Isso é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem atualmente. Então vai muito em linha com isso daqui, né? Vai muito em linha com isso daqui. A sorte em si, ele fala da questão da sorte, né? Que uma pessoa poderia construir uma estação de esqui lá em Miami, na Flórida, né? Para quem não sabe, Miami é um estado uma cidade muito quente. Ele constrói lá uma estação de esqui e logo no primeiro ano acontece uma forte nevasca e a estação de esqui vai muito bem. Isso não quer dizer que esse investimento foi um investimento bom, né? Simplesmente ele contou com a sorte. Ao contrário que uma pessoa, para investir em uma estação de esqui, ela iria pautar as decisões dela com base nos estudos, pesquisas e grande comparação do risco-retorno, né? Não simplesmente montar uma coisa e esperar que essa coisa dê certo, né? Então, existe a questão da diferença entre sorte e habilidade. Chegando aqui no capítulo 17 e 18, ele fala da importância de não perder, pessoal. Então aqui ele cita que é mais importante, em vez de ganhar, você aprender a não perder. Então você precisa acertar os melhores ativos, você não precisa, na verdade, acertar os melhores ativos, nem ter uma rentabilidade acima da média. Nos anos bons, basta que a rentabilidade mediana dos anos bons ter uma rentabilidade mediana nos anos bons e perder pouco nos anos ruins, né? Então, você não precisa ser um gênio do mercado. Na verdade, os gênios do mercado são aqueles que costumam quebrar, né? Basicamente, você deve focar em ter um retorno ok nos períodos bons e perder pouco nos períodos ruins, né? Esse tipo de comportamento vai ser o comportamento que vai trilhar o seu caminho do sucesso no longo prazo, né? Ele cita aqui um conteúdo bem interessante que é a falha da imaginação. E o que é a falha da imaginação? É a incapacidade de que o investidor tem de entender e antecipar os retornos futuros, né? Então a gente, de novo, não foi dado para nós a capacidade de prever nada, né? Então a gente tem essa falha de imaginação aqui também. E que, novamente, o mercado apaga o seu próprio retorno no passado, né? Então, eventos principalmente de crise, o mercado tem aí a capacidade de apagar essas grandes crises, essa grande crise de mercado de tempos em tempos. Por exemplo, vocês não veem ninguém falando aí das crises de 1990, do crash brasileiro lá de 1970, né? O mercado tem a capacidade de simplesmente ir apagando a sua memória de tempos e tempos. E se eu falar que lá no passado nós já tivemos 3 bolsas no Brasil e nós tivemos mais ativos sendo negociados na bolsa do que hoje. O mercado já foi mais ativo, mais pujante do que hoje, nos dias de hoje. E depois do crash, que todo mundo foi diluído, né? O mercado foi limpo das pessoas que não estavam preparadas, simplesmente o mercado aí apagou aquele evento lá no passado, tá? Então, normalmente, pessoal, para quem tem esse tipo de visão aqui, as pessoas tendem a citar que novas tecnologias vão mudar o mundo, então vale a pena investir em empresas techs de qualquer jeito. Padrões do passado não vão mais ocorrer, né? Grandes crises, grandes ciclos não vão mais ocorrer. E as normas tradicionais de valuation não servem mais, né? Então, o que vale é comprar empresas que não geram lucros, empresas extremamente endividadas, né? Bem também comum com o que nós estamos observando nos dias de hoje, né? Então, chegando aqui nos últimos 2 capítulos, ele cita aqui a adição de valor. Então ele cita aqui o conceito do beta, né, como medida de adição de valor entre o valor e o risco. E bater o mercado não é a mesma coisa do que ser Vamos lá, de novo. Bater o mercado não é a mesma coisa de que ser um bom investidor superior à média, né? Então, aqui ele cita e critica aquela pessoa, novamente, que consegue superar o Ibovespa, mas não quer dizer que essa pessoa é um investidor muito bom, né? Porque simplesmente essa pessoa pode estar batendo o Ibovespa, adicionando mais retorno, mais risco na carteira. E quando o mercado entrar em crise, simplesmente essa pessoa vai perder boa parte do capital. Simplesmente, novamente, ele reforça que o bom investidor é aquele que consegue perder menos quando o mercado cai, tá? Aí que está a grande
o grande pulo do gato do mercado, tá? E por último, para terminar o nosso grande resumo aqui desse livro, fica aqui o capítulo 20, que é o quê? Tenha expectativas reais, né? O grande dilema do monólogo que ele fala. Que o quê? As pessoas, normalmente, elas pensam o quê? Elas pensam aqui um pensamento comum do investidor no mercado. Ela cita aqui que ela pensa que eu preciso de 8% ao ano, ficaria muito feliz com 10%, se eu tivesse o retorno de 20%, então seria maravilhoso, e 30% seria o melhor dos mundos, né? Mas esse tipo de pensamento, pessoal, leva as pessoas a caírem em investimentos ruins, pirâmides ou até mesmo fraudes, né? Por quê? Basicamente, isso aqui não existe. Ter um retorno de 30% ao ano, todos os anos, não existe, né? Então, se a pessoa tem esse tipo de pensamento, ela cedo ou tarde vai cair numa grande armadilha. O pensamento correto seria o quê? A pessoa deveria pensar se eu preciso de 8% ao ano, ficaria muito feliz com 10%, 12% então seria lá o suficiente, né? Mais que isso eu sei que eu vou estar correndo riscos desnecessários. Então, quando a pessoa tem um retorno superior a 12% ao ano na carteira inteira dela, ela começa já a ficar em choque, ele começa a coçar a cabeça, né, e se preocupar do que está acontecendo, e ela vai procurar entender que ela está correndo mais riscos do que ela deveria correr, né? Diferente do que a maioria que vê quando ela tem 30% ao ano na carteira inteira dela, ela fica eufórica, se acha aí o Warren Buffett dos investimentos, né? Provavelmente essa pessoa vai ser filtrada na próxima crise de mercado. Então, pessoal, chegamos ao final deste resumo, né? Aqui um grande resumo. Traçamos aí o livro como um todo, novamente. Este livro é um dos livros mais bacanas aí de mercado da atualidade. Eu indico fortemente para quem puder ler esse livro. Temos aí grandes insights, grandes ensinamentos nesse livro aqui. Eu indico então para todos vocês, comprem o livro e leiam o livro, porque aqui muitas coisas eu trouxe com a minha visão, com as minhas palavras, que pode não ser a sua visão, pode não ser a sua palavra. Se você já leu o livro, comente aqui deixe aqui nos nossos comentários aqui a sua visão, a sua opinião sobre esse livro também. Compartilhe com quem você acha que tem interesse e nos vemos no próximo resumo para investidores. Um forte abraço para todos vocês e até mais!